Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com meus companheiros Cláudio Martini, de Barcelona, Roberto França, da fronteira do sul do Brasil, e o Felipe, que está no Brasil agora, mas que mora na Alemanha. Tem algumas notícias da Alemanha para trazer para a gente. Queria lembrar todo mundo antes de começar, esse programa é ao vivo, então quem quiser colocar uma mensagem no chat, mandar um superchat, um super sticker, o Sou Eu já está aí dando boa tarde com a bandeira da Rússia. Boa tarde, Sou Eu, boa tarde, companheiros. Hoje é dia 7 de abril, quinta-feira, e a gente vai falar principalmente do PCO na Rússia e como que a gente desbanca as mentiras do imperialismo. Queria começar mostrando algum... antes de começar, queria lembrar todo mundo que não se inscreveu ainda na Universidade Marxista, que a gente está terminando o primeiro módulo, está sensacional, e já está na hora de fazer as inscrições para o próximo módulo, universidademarxista.pco.org.br. E também lembrando da próxima campanha aí do PCO, que vamos precisar de lutar muito pela candidatura do Lula esse ano. Temos que fazer muito material para as manifestações. Então, a gente está fazendo uma rifa aí, só R$50, quem puder contribuir. E o sorteado vai para Cuba. E espero que mande vídeos e fotos aqui para o Correspondente Internacional para a gente ver um pouquinho como que está lá em Cuba. Então, essa ação vai para Cuba, tem que entrar no site do PCO para olhar como que faz. Ou então, quem é membro do PCO tem um link no grupo do WhatsApp. Quem ainda não é membro do canal e não se filiou ao partido, também estamos com uma campanha para filiação do partido. Quem quiser ajudar e participar do chat do nosso partido, que tem todos os anúncios, as conversas, discussões aí no WhatsApp, que são muito interessantes e divertidas. Então é isso, vamos começar comemorando aí a presença do nosso companheiro, queridíssimo Eduardo Vasco, em Moscou. Vamos ver uns vídeos que ele postou de lá. A região aqui ela é bem... Você vê no mapa do metrô, tem lá Jardim de Infância número 1503. Escola número 1300 e tanto. O que é uma herança da União Soviética, né? Com certeza, estão lá desde... No bairro onde eu tô também, tem os parquinhos ali para as crianças. Muitos parquinhos aqui em Moscou. Esses predinhos todos aqui são da época soviética. Aqui à direita, não dá para ver atrás das árvores, esses predinhos de 4 andares, 5 andares no máximo, eles são todos dessa época. Pois é, a gente tá saindo aqui para caçar um almoço. Caçando o almoço em Moscou. Até mais. Olha o Lenin ali atrás. Aqui é uma casa de espetáculo. A neve. Tá nevando mais forte agora. São 9h30 da manhã. Pessoal saindo do metrô aqui no bairro de difícil falar. Aqui é a Praça Vermelha. Essa igreja, ela fica quase de frente para o Kremlin. E ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial.
Esse daqui é o GUM, um edifício histórico que hoje funciona como shopping. A Catedral de São Basílio ali na frente e aqui o Kremlin. Vejam como é enorme esse muro e é uma parte apenas do Kremlin. Aqui o Museu Nacional de História e ali a igreja que foi bombardeada. Vejam, do lado do Kremlin. E o Kremlin se safou do bombardeio alemão na guerra. Uma coisa impressionante. Aquela igreja foi destruída e reconstruída e o Kremlin intacto. Praça Vermelha, ali na frente o mausoléu do Lenin. Já já a gente vai para lá. E ao fundo a Catedral de São Basílio, com o GUM e o vento que está congelando meu rosto. Mausoléu do Lenin, na Praça Vermelha. Ali a bandeira da Rússia. Mausoléu de Vladimir Lenin. O muro do Kremlin. Belo e moral. Catedral de São Basílio. O GUM aqui. Praça Vermelha. Mauro e Rafael. E ali o Museu de História da Rússia. Aqui ó, muro do Kremlin. E o mausoléu do Lenin. Como se diz, geográfico, né? Central de Moscou. Moscou é uma bola. Esse ponto é o centro da bola. Aqui é como se fosse o marco zero. Sim. E o pessoal joga moeda. Joga moeda para fora. Pode jogar se quiser. Então aí vocês viram nosso companheiro Eduardo Vasco, muito emocionante, com vídeos direto de Moscou. E aí vocês estão vendo que Moscou está muito tranquila, parece que tem turismo, tá tudo normal, né? E como o companheiro aqui falou no chat, o Rivelino Negão, acabaram de retirar a Rússia dos direitos humanos da ONU. Do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foram 196 Estados-membros da Assembleia, 93 votaram a favor da suspensão, enquanto 24 votaram contra e 58 se abstiveram. E a gente vê aí que a propaganda do imperialismo de que a Rússia está violando direitos humanos continua e é um absurdo, né? Tirar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas vamos continuar aqui discutindo e desmentindo essas mentiras do imperialismo. Queria começar agora com os companheiros para a gente falar da situação de Bucha, que foi, nos últimos dias, aí, o maior escândalo e o maior, a gente viu em todas uma operação planejada, né? Ao mesmo tempo, todos os meios de comunicação deram a mesma notícia de que a Rússia tinha atacado civis, deixado corpos no chão por toda a cidade de Bucha. Quem pode comentar? Posso comentar então, companheiros? Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Se tiver problema no áudio, a produção vem me corrigindo. Não, tá bom. Então, assim, nós temos essa situação colocada com Bucha, que é uma vila, era uma vila ucraniana que ganhou status de cidade recentemente. Ali foi um lugar onde onde ocorreu um cerco, né, por parte das forças, né, russas, né, dentro da Ucrânia para desnazificar o país, né, e ali, como se observa o território ucraniano, o cenário da Rússia destruir aí digamos, aparato estrutural em vários lugares, sobretudo no norte, ali perto de Kiev,
também é desmentido porque isso produz um cenário de guerra irregular. O que é isso? É uma guerra de guerrilha urbana. Então, nenhuma força de inteligência na Rússia destruiria essas cidades a ponto de produzir aí, deixar os mercenários, né, que vieram do mundo inteiro controlar cidades por intermédio de uma ação desse tipo. Por se tratar de uma vila, uma cidade muito pequena, então, quando a Rússia saiu, isso já era programado, já se sabia, porque faz parte da doutrina Gerasimov, que é a doutrina russa de guerra, que faria com que a Rússia, em algum momento, desocupasse esse espaço. Então, eles procuraram fazer um cenário teatral mesmo, de fato. Então, o que seria isso? Até, inclusive, fazendo bonecos para colocar nas ruas e fazer com que a opinião pública, né, ou a comunidade internacional, que nada mais é do que parte da União Europeia, nem ela toda, né, Estados Unidos, Canadá e Austrália, né, Japão aí, ou seja, uma parte pequena do planeta produzisse, então, um escândalo, uma histeria em torno de violações aí de direitos humanos. A produção tem aí um vídeo curto, né, que mostra Bucha. Na hora que a produção tiver, ele me avisa e eu deixo o vídeo passar. Enquanto isso, eu vou comentando. Então, esse é um cenário. A doutrina Gerasimov é muito clara em relação às linhas de ataque e de defesa, né? Então, para que ocorra uma ação estratégica como essa de avanço, né, das tropas, olha lá o vídeo. Então, assim, eu vou deixar, então, a produção colocar o vídeo inteiro, que ele é curto, pelo menos umas 2 vezes para vocês verem. Vai ficar passando? Então tá, então tá certo, vamos comentando aqui. Veja, então são bonecos aí que foram deixados no vilarejo, então um lugar onde teria pouca repercussão ali em termos da população, né, se colocando com curiosidade. Então, é uma cidade muito pequena, mas e aí o Reuters, a France Press, a Associated Press, toda essa maquinaria de mentira que é a imprensa capitalista, ela se utilizou, então, dessa brecha, né, e todo esse cenário de guerra psicológica já estava no radar aí do 72º, né, batalhão do exército ucraniano, que está pequeno e reduzido, mas eles têm uma divisão de inteligência e sabiam que poderiam fazer isso, tirar fotos, né, e dizer que houve um cenário de barbárie. Mas nenhum militar experiente, e a Rússia é um país com grande experiência militar, faria uma destruição que produzisse um cenário que favorecesse os milicianos. Então, aí tiveram que fazer esse tipo de ação aí, que é uma ação, parece, de flash mob, né? Ação rápida, você coloca, tira a foto e manda e posta nos grupos. É isso que aconteceu. Passo a palavra aos comentários dos colegas aí. É uma loucura, realmente, e como que foi forte a propaganda, né? Todos os meios de comunicação falando isso, e a gente lembra, o Gabriel colocou aí uma notícia sobre os ataques da Síria, né? Que os Estados Unidos fizeram uma propaganda grande de que na Síria o Assad estava atacando a própria população e era tudo mentira, né? Tudo mentira do imperialismo. Tá aí a notícia. Na Síria foi impressionante. O Iraque é o maior símbolo da nossa época, né? Da mentira do imperialismo. Fizeram a mentira da armas de destruição em massa, que nunca foram achadas agora na Ucrânia, laboratórios americanos, né? Você ia falar, Cláudio? Aqui os jornais todas as bancas de jornais estavam parecendo que todos os jornais eram notícias populares. Era tudo tabloide, aparecendo
colocaram os cadáveres mesmo, né, de costas. E o volume de informação muito grande, a população está reagindo muito a isso, horrorizada, e lembra muito o cenário de 11 de setembro, né, pelo volume de informação repetida. É isso Carol, mesmo. tava passando, eu tava vendo o jornal no bar e tava o Pedro Sanches, falando de envio de armamentos, e o Zelensky, que também veio visitar aqui o parlamento virtualmente, né? Depois do Ou seja, o show Grêmio, ele completo. foi aí para a Espanha. Ele apareceu virtual, né? É um espetáculo completo aqui. Lembrou, falou dos mortos na Guerra Civil daqui, comparando com a Ucrânia. E olha só, Eduardo Vasco, companheiro, está aqui no chat, dando boa tarde para todo mundo. 22h15 lá em Moscou. Um abraço aos companheiros. Maravilha. A gente estava vendo os vídeos do Vasco e tem mais alguns, porque essa propaganda do imperialismo ela tem sido feita também em relação de como que é a situação no interior da Rússia, né? Tem matérias aí na CNN, na Newsweek, falando que a Rússia está com escassez de material, de comida, e as sanções, na verdade, só estão afetando os Estados Unidos. O imperialismo é quem está sendo mais afetado pelas sanções, porque a Alemanha, a gente sabe, precisa do gás, depende do gás da Rússia, e está sofrendo uma pressão grande aí dos Estados Unidos. Na Europa, nos Estados Unidos, tudo muito caro, os preços aumentando muito, o perigo de a inflação aumentando muito, o perigo da inflação explodir. E o imperialismo fica aí falando que a Rússia é que está passando dificuldades, falando que os russos brigam por comida em supermercado. Então, o Vasco fez um vídeo aí no supermercado para a gente ver que é mentira do imperialismo, que lá em Moscou tá tudo bem. Vamos ver. Aqui é um mercado na Rússia, mercadinho em Moscou. Vejam que os produtos aqui, todinho deles, pizza, leite, não tá faltando nada. Aqui tá meio vazio, mas normal, ó, tudo cheio. Ó, estantes cheias. Cadê que tá desabastecendo? Imprensa internacional mentindo sobre o desabastecimento de produtos na Rússia. Tudo cheia as prateleiras. Ó, Pepsi, água, bebidas, Cheetos. Outro mercado em Moscou, como vocês podem ver, tudo cheio, todas as prateleiras cheias. Os russos gostam de beber, né? Mas temos aqui todas as frutas: banana, maçã, laranja, salgadinhos. Cadê a escassez? Cadê a escassez da imprensa? Só aqui que tá vazio, mas acho que é normal. Prateleiras cheias. Mais um mercado qualquer em Moscou, diferente daquele de ontem. Aqui já é em outro bairro.
Parece que não. Parece que a imprensa não está falando muita verdade sobre a escassez de produtos básicos na Rússia. Tá aí, companheiro Vasco, direto de Moscou, nesse vídeo gravado por ele nos primeiros dias lá da viagem. Acho muito engraçado, para quem lembra do Vasco no Esquenta com Todinho, ele achou lá de cara um Todinho russo para todos, e a gente vai continuar mostrando e comentando as reportagens que os nossos companheiros mandam lá da Rússia. A gente vê que a Rússia está tranquila. Uma das matérias do Vasco, ele conta como que os russos, na maioria, são proprietários das suas casas, não precisam viver de aluguel. Então, que o Putin aí com 83% de aprovação. Enquanto isso, o imperialismo caindo aos pedaços. Eu queria perguntar se o companheiro Felipe queria fazer algum comentário antes da gente mostrar os trabalhadores na Alemanha e na Grécia apoiando a Rússia, fazendo demonstrações de apoio à Rússia. Felipe, você tem alguma notícia aí de como é que está lá na Alemanha, na Europa? Está sem áudio. Eu quero comentar aqui também de Barcelona. O Felipe teve que mudar, não estamos ouvindo, Felipe. Ele teve que mudar de lugar e deve ter desconectado algum. Ele vai ver lá. Eu quero comentar aqui. Volta. Vamos no Cláudio, então, que quer comentar. Eu queria comentar aqui que aqui está faltando leite, né? Está faltando produtos na prateleira. Eu fui fotografar lá, não permitiram fotografar, fizeram apagar a fotografia. E tem uma diferença fundamental aí no que no que está acontecendo na Rússia e aqui na Espanha, na Europa, né? Que aqui desde o Covid, o que está acontecendo é que os pequenos proprietários, pequenos empresários, que estão fechando e estão passando seus negócios, e as empresas, os fundos buitre, né? Fundos abutre, que estão comprando tudo, não só os negócios, como também os imóveis, estão tomando conta do mercado imobiliário aqui. O mercado imobiliário está praticamente nas mãos da Bolsa de Valores, né, através dos fundos buitre, e os pequenos negócios estão quebrando, e na Rússia é o contrário que está acontecendo, né? Estão saindo as empresas imperialistas, ou seja, está se abrindo o mercado, né? Então, aqui está se concentrando mais, né? Está se esgotando as oportunidades de trabalho. Eu mesmo trabalho aqui chama Manitas, que é de manutenção, e de uns meses para cá, o mercado foi totalmente dominado pelas grandes empresas monopolistas aí da internet, né, do Google, da Leroy Merlin. Eles controlaram o mercado, abriram aplicativo de prestação de serviços e praticamente esgotou o trabalho aqui. Então a situação está precarizando cada vez mais, e acho que na Rússia deve estar acontecendo o oposto. Inclusive, seria bom se o Vasco procurasse saber a esse respeito aí. Porque a gente já viu que o Putin está falando em aumentar o salário mínimo, né? Tá falando em aumentar a segurança social aí para a população. O decreto parece que já baixou, Adriana. Do salário mínimo, aumento do salário mínimo? Do aumento da proteção social. Seria alguma coisa parecida com o que era o Bolsa Família. O decreto foi do dia 3 de abril. O Putin, que não é bobo nada, né? Uma hora perfeita. Aqui é o contrário, tá? Aqui vai acabar a proteção social, né? Para pagar aí o orçamento militar e o envio de armas. Aqui nos Estados Unidos também acabou a ajuda da Covid, depois a gente vai falar um pouco mais,
mas não tem mais teste de graça, não tem mais aquilo que você tinha me perguntado, Cláudio, algumas semanas atrás, se o tratamento da Covid era de graça, ele era coberto pelo governo, o governo pagava as empresas de seguro-saúde. E agora isso acabou porque resolveram usar o dinheiro para mandar arma para a Ucrânia. O Felipe, será que conseguiu voltar com áudio? Beleza. Momento histórico que o Vasco está na sala. Opa! Aí o companheiro Vasco vai entrar ao vivo. O Vasco ao vivo. Vai entrar? Ah, não, pediu para esperar. Companheiro Vasco, que momento emocionante. Vasco, direto de Moscou, ao vivo, no Correspondente Internacional. Todo mundo aí com o dedo no like. Boa noite, companheiro Vasco. E a todos os companheiros da COTV, companheiros correspondentes internacionais. Estou aqui em Moscou, agora são 10h30 da noite. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a câmera, eu estou segurando o celular. Fui pego um pouquinho de surpresa aí pela produção, sempre ligeira, sempre atenta. Hoje é o meu terceiro dia aqui, o Rafael está desde a semana passada. Esse último vídeo que vocês viram foi gravado hoje, né, no bairro onde o Rafael está hospedado. O vídeo de ontem foi gravado no bairro onde eu estou hospedado, né? E vocês viram que não tem essa escassez aí de produtos na Rússia, né? Eu tenho aqui, deixa eu pegar nas minhas mãos, 2 jornais, um que é entregue no metrô de Moscou, ele se chama Moskva Vechernaya. Ele é o jornal como se fosse aqui em São Paulo, tem um jornal do metrô, acho que é Metrô News, tinha antes. Ele é uma espécie de... é um jornal do metrô de Moscou que traz notícias aí diárias, né? Ele tem uma notícia, deixa eu ver aqui, que diz o seguinte: eu não falo russo, mas Google Tradutor ajuda. Esse que vocês viram aí é o jornal Metro, que tem também na Rússia, né? Ele é um jornal internacional, se não me engano ele é francês, mas aí tem filiais em vários lugares, é entregue também no metrô de Moscou. A gente tem o jornal que é do metrô de Moscou mesmo, que é esse aqui que eu mostrei, né? E aí ele traz a notícia de que as autoridades russas, elas vão abrir aí um procedimento para investigar aqueles que torturaram e assassinaram, executaram os prisioneiros de guerra russos na Ucrânia, né? Porque isso daí a imprensa internacional não fala sobre os prisioneiros de guerra russos na Ucrânia. E tem um jornal aqui que nosso pessoal vai gostar, é o Komsomolskaya Pravda, é o jornal da juventude do Partido Comunista da Federação Russa, né? O jornal do Partido Comunista é o Pravda, e o jornal da juventude, que chama Komsomol, é o Komsomolskaya Pravda. Ele traz na edição de hoje uma reportagem muito interessante, que eu só acho interessante pelo título. Eu não li, eu não estou nesse nível de russo ainda, mas pelo título da reportagem, deixa eu ver se eu mostro aqui, isso aqui é uma parte da reportagem, aqui fala do depoimento de soldados não, né, mercenários, fala que mercenários estrangeiros que estão indo para a Ucrânia combater ao lado dos nazistas estão recebendo pagamento em dólar, né? Na imprensa internacional fala-se que eles são voluntários, mas a imprensa russa sabe
que eles são mercenários e trata eles como mercenários. E aqui diz justamente da legião aí estrangeira de mercenários internacionais que estão indo combater, pagos em dólares diariamente para lutarem ao lado dos nazistas ucranianos. Tem também uma reportagem, eu acho que é no Jornal do Metrô, que fala sobre que homenageia, né, os combatentes russos que estão lutando contra os ucronazis. Eles utilizam esse termo, né, que é utilizado nos Estados Unidos, no Brasil a gente também tem gente que está utilizando, né, porque a imprensa russa, ela denuncia o que a imprensa internacional não fala, que os ucranianos que fazem parte aí do exército ucraniano e do batalhão Azov principalmente, mas do exército ucraniano inteiro, são nazistas, né? E quem está lutando ao lado deles também são nazistas. E é isso que trazem esses dois jornais de hoje. Para eu finalizar aqui a minha participação, relatos aqui do que a gente tem visto em Moscou, né? Eu andei sozinho, hein? Na ida e na volta, de manhã e de tarde no metrô de Moscou. Brasileiro se vira impressionante, né? Em qualquer lugar, em Marte, o brasileiro consegue se virar e daquele jeito, né? Fazendo sinal, falando um pouquinho de inglês, falando alguma palavra em russo, falando que é brasileiro, que é bom falar que é brasileiro, o pessoal gosta. Ontem, eu, o Rafael e um companheiro nosso aqui que está ajudando, o Mauro, que é vlogger, ele mora desde os anos 80 na Rússia, ele ajudou ontem a gente com relação à tradução, a gente foi na Praça Vermelha e também fomos em frente ao prédio da Duma, que é o parlamento russo, onde havia um fanático apoiador do Vladimir Putin do lado da entrada, ficou a tarde inteira lá com uma bandeira que representa a fita de São Jorge, né, que é laranja e preta, tem as cores de Donetsk, ela simboliza a vitória na Segunda Guerra Mundial da Rússia. E um cartaz ali falando que ele apoia o Putin e pergunta, e você? E aí a gente entrevistou ele, o Rafael vai editar, a COTV vai editar essa entrevista, a gente vai publicar também no DCO, e ele fala que ele apoia o Putin porque o Putin fez com que a soberania da Rússia retornasse desde quando ele assumiu o governo. E ele também gostaria que a União Soviética retornasse com todos os países que participavam da União Soviética, todos os 15 países, ele gostaria que voltassem a se unir em uma união das repúblicas socialistas soviéticas. Foi bem interessante ali, depois no final da entrevista apareceu um velhinho com um cachecol do Spartak Moscou, que é o clube mais popular da Rússia, e aí a única coisa que deu para eu conversar com ele, ou seja, e portanto não foi uma conversa, foi que ele falou, que eu falei que eu sou brasileiro, e ele falou, Pelé, para vocês verem como o Brasil é conhecido no mundo inteiro, principalmente pelo nosso futebol. Né? E a esquerda pequeno-burguesa ainda fica detratando o futebol brasileiro, que é o que faz com que o Brasil seja famoso e querido no mundo inteiro. Valeu aí, pessoal. Vasco, a gente vai receber um vídeo sobre Bucha, né? O Rafael mandou, você está sabendo? Ele já está pronto o vídeo? Acho que ele mandou, tá faltando só editar. Você sabe o que é o vídeo? O vídeo é uma reportagem do Rafael que a gente gravou hoje. E nesse vídeo, que vai ser exibido ainda durante a programação da COTV hoje, a gente vai postar também separado no nosso canal. É um vídeo assim que desmonta completamente a farsa aí do suposto massacre de Bucha. E já recomendo a todo mundo ficar ligado na programação da COTV e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais, porque é um desmentido completo, né, do que teria acontecido aí na Ucrânia e que a imprensa vem utilizando muito para atacar a Rússia. Então vocês fiquem ligados ainda hoje
vai estar na Causa Operária TV. Muito legal. Tem muita gente fazendo pergunta aqui, não vai dar tempo de fazer tudo, mas a última pergunta, já tem alguma notícia das viagens para fora de Moscou ou ainda não deu tempo de ver isso? A gente provavelmente vai partir para Rostov, que é a principal cidade russa próxima ao Donbass, fica no sul do país, e lá a gente vai provavelmente chegar no dia 11 ou no dia 10, né? É um dia de viagem de trem de Moscou até Rostov. A partir de lá, a gente vai fazer reportagens mostrando como é que está o deslocamento militar e também de refugiados ucranianos, porque na cidade de Rostov e no Oblast de Rostov, que é como se fosse o estado de Rostov, né, muitos e muitos refugiados do Donbass têm se dirigido para lá e também de outras regiões da Ucrânia, e inclusive o governo russo ele tem dado total apoio a essas pessoas, tem oferecido moradia, tem oferecido uma assistência também monetária para essas pessoas que estão se refugiando, fugindo dos nazistas ucranianos, indo para a região de Rostov. Então lá a gente vai encontrar muitos refugiados, vai fazer reportagens com eles, e a partir de lá a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do Donbass e se for permitido, entrar, né, no Donbass, onde a guerra está pegando fogo desde 2014 até agora, e é o coração aí desse conflito, né, na Ucrânia, que a imprensa esconde completamente, né? Fica falando de Bucha, de Mariupol, etc., mas é onde a situação está quente e onde o conflito ocorre de verdade é no Donbass, para onde a gente vai, pelo menos na região da fronteira, na semana que vem. É isso aí, companheiro Vasco, direto de Moscou, o PCO arrasando na cobertura da guerra. Todo mundo aqui no chat desejando boa sorte, comentando da sua cara de felicidade, companheiro Vasco, torcendo por você, fazendo 1000 perguntas. Todo mundo muito orgulhoso e feliz do PCO estar fazendo essa história. Todo mundo junto acompanhando aí. Valeu, companheiro. Eu e o Rafael aqui. Pois é, depois vamos ver se o Rafael aparece também. E lembrem aí, tá o Pix da Causa Operária na Rússia, @gmail.com, para todo mundo que puder colaborar com a viagem dos companheiros. Valeu, Beleza, Vasco. então. Obrigado. Boa continuação de programa para vocês. Tchau. Obrigada. Aí, companheiros, correspondente internacional bastante especial essa semana, com a presença do companheiro Vasco ao vivo, direto de Moscou. Não é para qualquer um, né? Vamos continuar aqui, então, com as nossas notícias sobre a resposta da classe trabalhadora na Alemanha e na Grécia, na Europa em geral, contra as mentiras do imperialismo a respeito da Rússia. O Felipe ia comentar e a gente também tem uns para passar. Felipe, você quer fazer algum comentário? Sim, eu gostaria de mostrar primeiro um panorama geral de como está a situação na Alemanha, né? Antes de tudo, né, tem uns acontecimentos, né, que foram revelados essa semana que mostram que o Estado alemão está se mostrando um grande apoiador de fascismo em outros países, né? Não somente eles tiveram um papel importante no golpe de 2014, né, do Euromaidan, mas eles também são um dos mais importantes fornecedores de armas, né? Parece que as armas que eles estão fornecendo para a Ucrânia estão vindo dos próprios estoques do Bundeswehr, do exército alemão. Também foi revelado pela RT essa semana de que a Alemanha ela tinha conhecimento do desenvolvimento de armas biológicas dentro dos laboratórios norte-americanos na Ucrânia. Parece que aparentemente essas pesquisas de armas biológicas elas têm a intenção de potencializar os agentes biológicos contra determinados tipos étnicos, né? E
parece que eles mandaram essas amostras para fazer esses testes com determinados genes de grupos étnicos para um laboratório de Hamburgo, né? E, bom, não somente na área militar, mas na sociedade civil, a gente também está vendo um certo apoio, né? Parece que eles estão normalizando a figura do nazista, né? Você pode ver agora na imagem de que tem uma rede de supermercados famosa na Alemanha que está vendendo bandeira da Ucrânia, mas não é qualquer bandeira, é uma com brasão do Azov. Estão vendo até agora, aparentemente, isso daí, não tem vergonha. E também na imagem anterior, que você pode mostrar do Twitter de novo, por favor, a produção. Esse é um político de esquerda, né, do partido que clama ser mais à esquerda do que o SPD, elogiando o Azov, dizendo que eles são extremistas de direita úteis. Né? Esse é o estado da esquerda na Alemanha, para você ter uma ideia, né? Em paralelo, né, a gente já tinha comentado aqui na semana passada que a Alemanha foi um dos pioneiros no banimento das empresas de comunicação russas, né? Eles baniram a RT na TV antes de todo mundo, alguns meses antes já. E essa semana, por conta dessa campanha falando do massacre de Bucha, o que eles dizem que foi um massacre, né? Eles a embaixada as contas da embaixada da Rússia passaram, já que não tinha conta da RT, porque foi bloqueado no Twitter, né, passaram a eles mesmos, né, publicar matérias mostrando o que vem acontecendo, o que eles dizem ser a verdade, né, tentando desmascarar esse tipo de factóide que eles estão produzindo. E como resultado, o que fez o Twitter foi uma espécie de censura nessas contas. Eles estão fazendo com que elas tenham menos alcance, que as pessoas estão reduzindo o alcance dessas contas para que as pessoas não achem seus posts, né? Em paralelo com isso daí, tem a imagem da embaixada da Rússia, que acho que já passou, né? Aparentemente, o Serviço Secreto Alemão disse que os diplomatas russos no país são agentes, né, estrangeiros que estão tentando espalhar mentiras no país e expulsaram 40 deles. Eles têm 5 dias para deixar a Alemanha, 4 agora, porque essa notícia foi de ontem, né? Mas teve uma reação, tem uma comunidade grande de russos na Alemanha, isso é tradicional, eles fizeram uma demonstração a favor do governo russo e contra o cancelamento da cultura russa, e pode ser mostrado pelo vídeo agora. Beleza, vamos ver o vídeo daqui a pouquinho. Você tem alguma notícia do gás, ô Филипп, da questão do gás? Официально сказали уже больше 5000 машин. С этой и с другой стороны люди едут. Gostaria de fazer um comentário a respeito disso, porque num programa anterior a gente mencionou que o governo alemão, né, tinha pensado em censurar o uso da letra Z, né, e aparentemente eles já começaram a fazer isso, né? Esse protesto, alguns dos carros usaram a letra Z no para-brisa deles, e como resultado a cidade de Berlim declarou que eles vão perseguir judicialmente as pessoas que participaram desse protesto por conta disso, né? Então já começou a perseguição política para quem está se opondo ao imperialismo, né, da OTAN. Que loucura, né? A gente também tem um vídeo, a companheira Tati da Mota, nossa companheira do PCO de Boston, que também mandou um superchat aqui no programa. Obrigada, Tati. Ela mandou um vídeo, uma notícia do pessoal na Grécia, trabalhadores na Grécia que estavam
também protestando contra os ataques do imperialismo contra a Rússia. Eles estavam protestando, não querendo deixar os trens que estavam levando armamento para a Ucrânia passarem. Antes da gente ver o vídeo, eu só queria agradecer também a Alicia Kemi Yamazaki, que mandou um superchat para a gente, muito obrigada. E também o Irlan Iglesias, que mandou um superchat falando viva o PCO, viva! E agradecer também todo mundo que está comentando no chat, que não dá para comentar todo mundo porque é muita gente, mas a gente agradece e vamos ler tudo aqui com calma. Então, vamos ver esse vídeo da Grécia, dos trabalhadores protestando, não deixando passar o equipamento militar para chegar na Ucrânia. Έξω από το σπίτι μας! Έξω από το σπίτι μας στην δολοφόνη! Έξω! É isso aí, vocês viram os trabalhadores da Grécia combativos aí enfrentando a polícia, são trabalhadores da Trenose que estão fazendo esse protesto para não deixar os equipamentos militares chegarem na Ucrânia, que são contra o envolvimento do país na guerra, e a Grécia que ontem fez uma greve geral aí. O governo de direita do Nova Democracia está apoiando o imperialismo no conflito na Ucrânia e os trabalhadores, aí, como a gente viu na Alemanha, protestando contra. E a gente tem o companheiro Cláudio também, que vai falar um pouco da situação na Alemanha, né, Cláudio? Você participou aí de uma cúpula contra a OTAN? Em Barcelona, né? Aqui está se reorganizando o movimento contra a cúpula da OTAN. Foi um movimento muito importante na Europa, nos anos 90, né? Agora está mais a velha guarda mesmo da esquerda, mas pelo menos eles têm uma posição mais digna da esquerda mesmo, né? Que eles colocaram aí que a cúpula é contra a OTAN, então não tem nada de estar contra a Rússia, né? Porque toda a esquerda imperialista está com essa política aí, porque claro, a esquerda não pode abandonar essa bandeira histórica de ser contra a OTAN, mas eles estão colocando agora a política estilo PSTU, né? Nem OTAN, nem Putin, que é contra o agressor e o agredido, contra o imperialismo e o país que está sendo cercado pelo imperialismo, né? Aqui em Barcelona, que tem toda também a tradição do independentismo catalão, o pessoal se identifica muito com as repúblicas aí do Donbás e Lugansk, né? As repúblicas separatistas, então tem uma solidariedade maior com a Rússia, embora eles não cheguem a declarar o apoio à Rússia, mas em Madrid não acontece isso, né? Em Madrid já a esquerda imperialista é muito mais forte e está prevalecendo aí a palavra de ordem nem OTAN, nem Putin. Eles estão tentando unificar os dois movimentos, então, afinal, o movimento aqui tem uma posição que é ok, mas recuada para a situação, né? Tem o vídeo aí da intervenção
uma militante aí mais jovem do PSUC. A maioria das pessoas são idade bastante avançada, mas tinha essa presença desse PSUC que também está aí apoiando, embora não abertamente, mas está apoiando bastante a posição da Rússia. Estão bem firmes aí contra a OTAN, não estão seguindo essa política mais de esquerda imperialista, né? Mas esse movimento ele é muito importante, e também a internacionalização desse movimento, ou seja, nesse momento a posição contra a OTAN é fundamental. Aqui a menina do vídeo fala que não é porque a juventude aqui seja juventude de cristal, acho que tem essa colocação, mas que a juventude aqui na Europa, né, tinha prometido o estado de bem-estar social, direito à habitação, direito à seguridade social, e isso está se esgotando, e a juventude aqui não consegue nem se emancipar e sair da casa dos pais, né? A situação do desemprego aqui está extremamente elevada, e pior ainda mais com esse posicionamento em relação ao conflito da Ucrânia, e também eles estão sofrendo a ameaça aí de terem que combater na guerra, né? Se esse conflito se expande. Então, a realidade mudou completamente, e é importante esse movimento contra a OTAN, predominantemente pequeno burguês, de intelectuais. Eles têm uma posição mais à esquerda que a esquerda imperialista aqui em geral, mas permanece sendo muito pouco revolucionária, né? Mas é importante, eu acho, a gente trabalhar para ter um movimento de massas contra a OTAN e para o trabalhador aqui da Europa e do mundo não ter que pagar por essa aventura aí do imperialismo norte-americano, né? É isso aí, a gente viu aí um pedacinho do vídeo enquanto você falava, muito interessante. O Felipe tinha mais algum comentário sobre a Alemanha? Não sei se eu cortei ele, se a gente pode passar, que tem uns comentários sobre os Estados Unidos e a gente está quase acabando. Comentário não, mas tem uma coisa interessante que eu acho que eu gostaria de pegar o comentário do Roberto também. Se você mostrar uma imagem que eu coloquei aí, produção, de uma reportagem Fundo Azul, da Tagesschau, sobre crimes de guerra, na primeira imagem, tem uma coisa interessante, né? Surgiu agora uma acusação de que a Rússia seria responsável por um massacre no Mali, né? Só para revisar, né? Aparentemente no Mali tem tido uma intervenção estrangeira, né? Por vários anos, e pelo menos a alegação inicial é que o motivo dessa intervenção seria combater o terrorismo e estabilizar o governo, né? Eles estão dizendo que os russos estão envolvidos nesse massacre, mas nessa segunda imagem aí você pode ver que, na verdade, essa queixa, essa acusação tem sido feita desde 2013, né? Essa reportagem é muito mais antiga, mas naquela época ninguém tinha mencionado nada dos russos, né? Aparentemente eles estão tirando esse negócio da gaveta e colocando na conta dos russos. E a iniciativa parece estar acontecendo com Human Rights Watch, né? Que é para você ver para que servem esses órgãos de defesa dos direitos humanos que estão sob o guarda-chuva do imperialismo, né? Eu não entendo muito do contexto desse conflito no Mali, mas eu acho que o Roberto poderia explicar um pouco. A gente tem um vídeo no canal Internacionalismo sobre o Mali, que é muito interessante, mas fala, Roberto. Comentando rapidamente, nós temos um tempo curto, né? Resta do programa. Eu vou convidar aí vocês entrarem lá no canal Internacionalismo, né? O Mundo em uma Hora. Nós fizemos uma análise sobre o Mali, mas o Mali ele é um país sob uma intervenção ainda imperialista muito feroz da França. E isso faz com que ali seja o epicentro também do movimento pan-africanista. E o Kem Seba, que não é um malês, é um francês, mas ele trabalha na África mobilizando essas populações contra o imperialismo, né, se alinhou a uma intelectualidade da Rússia, né,
e que, consequentemente, gerou aí uma atuação humanitária, de fato, da Rússia na África, né, na ajuda, principalmente com armamentos, em defesa daquelas populações. Então, em parte é isso, mas convido vocês a ouvir o Mundo em uma Hora, o nosso podcast aí, tá? Vocês localizam ele facilmente aí, tá? Só por conta do tempo a gente ficaria com esse comentário breve mesmo. É isso aí. Para terminar o programa, a gente queria mostrar rapidamente a resistência aqui nos Estados Unidos, apesar de todo o fascismo da Amazon, que aí planeja fazer app de comunicação dentro da fábrica, falando que censurando palavras como união, banheiros, porque saiu aquela notícia que eles não têm nem tempo de ir no banheiro, tem que fazer xixi na garrafa, não pode falar aumento de pagamento, não pode falar plantação porque lembra de escravidão, e a Amazon não quer lembrar que eles tratam os trabalhadores aí iguais a escravos. Apesar de todo o dinheiro que a Amazon gasta para desmobilizar os trabalhadores, esse pessoal aí, o Chris Smalls, que a gente já tinha conhecido antes, já participou de protesto do PCO internacional aqui em Nova York juntos, e o Workers' World Party, fizeram essa movimentação, um trabalho de base, ele conta que ele ia no ponto de ônibus para conversar com o pessoal saindo da fábrica quando ele foi despedido. O Chris Moss foi despedido da Amazon porque estava organizando na época do começo da pandemia para ter segurança, máscara e distanciamento e direito a ficar em casa quando ficar doente. Ele foi despedido, começou a organizar o sindicato. Então, tinha um amigo do lado de dentro que conversava com os trabalhadores, ele do lado de fora, no ponto de ônibus, nos protestos, e finalmente conseguiram aí uma votação que diz que agora o pessoal, os trabalhadores da Amazon aqui em Nova York vão ser organizados num sindicato. A esquerda toda está comemorando, a Amazon está desesperada e a gente tem que ver como que vai ser a ação do sindicato, né? É uma luta muito grande para começar aí, mas é um ponto de partida excelente. Enquanto isso, os americanos... Saiu essa notícia de que os americanos pobres morrem de Covid numa taxa muito maior do que os ricos, chega a ponto, na época da Delta, o número era de 5 vezes mais pobres morrendo do que ricos, isso independente da vacinação, do estado de vacinação. Essa notícia aí a gente já recebeu, já falou da Rússia. Tem uma última notícia da gente ver aí a situação, essa também quem mandou foi a Tati, de Boston, as crianças imigrantes dormindo na rua nos Estados Unidos, enquanto a fronteira se prepara para uma nova onda de imigrantes. Aí você está vendo o pessoal da Nicarágua, é o que a gente vem falando aqui, o imperialismo, o governo americano não tem o menor respeito pelo trabalhador. E o que a gente está vendo é o neoliberalismo, todo o dinheiro aí que eles falam que vão ser usados para Covid, para coisas sociais, sendo direcionado para as empresas, as corporações, como o Cláudio falou, quem fica com todo o dinheiro, quem compra as casas, o pessoal aqui, muito diferente da Rússia, todo mundo vive de aluguel e mal consegue pagar o aluguel. E agora a gente está aí, como se fosse um governo Fernando Henrique Cardoso, começando a ficar normal, crianças dormindo na rua no país mais rico do mundo. É isso, companheiros. Vamos continuar na luta. Muito felizes com a participação de todos aqui. Queria agradecer. Você quer falar mais alguma coisa, Roberto? Tem mais alguém tem mais algum comentário? Então, a gente já deu o nosso horário. Queria agradecer o Gabriel na produção, os companheiros que participaram aqui, a participação especialíssima do Vasco lá de Moscou, ao vivo, surpresa.
E todo mundo do chat, todo mundo que acompanhou, por favor, divulga nosso vídeo, contribua com a causa operária, contribua com os companheiros na Europa, na Rússia, contribua com a campanha do Lula e a rifa do Vai para Cuba. E é isso, vamos continuar na luta. Na semana que vem a gente está de volta com mais um correspondente internacional. Valeu, companheiros. Abraços, beijos. Boa tarde.